Olá, boa tarde, prazer muito grande novamente aqui com vocês. Antes de começar o programa, de qualquer coisa, aliás, começamos o programa, né? Antes de apresentar meu convidado, eu gostaria de convidar para você participar das nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal no YouTube. Para nós é muito importante a participação de vocês. Dá um joinha aí pra gente, ver como é que está chegando as nossas ações. Se você está gostando do podcast Tipiti, entre em todas as nossas redes sociais. Está aí, olha, @Tipiti Podcast, Instagram, Facebook, TikTok, é o mesmo do YouTube, tá bom? E também nas minhas redes sociais, @Ronaldo Manaus, também temos @Agora Amazonas Oficial, e também você pode ver lá no nosso canal no YouTube. Tudo certinho, tudo bonitinho, e aguarde que vai vir muita promoção bacana para você participar. Mas para você participar, você tem que estar linkado com a gente, e a gente vai dando as dicas aqui para ti, tá bom? Hoje eu recebo o meu amigo Francisco Campos. Francisco, prazer muito grande recebê-lo aqui, e a gente vai estar falando da saúde da mulher, saúde mental, essas coisas maravilhosas que a gente precisa debater, né, Francisco? Com certeza. Francisco, desculpa pelo tempo, era para eu ter te convidado há mais tempo, porque são assuntos muito bacanas para a gente conversar, para a gente debater. Eu sei que você é uma pessoa muito esclarecida sobre esse assunto e tem a possibilidade de conversar com o nosso telespectador bastante sobre isso. Prazer muito grande recebê-lo aqui, Francisco. Obrigado, Ronaldo. Uma boa tarde aos seus telespectadores e a você também. E o prazer é todo meu. Uma oportunidade dessa de nós podermos conversar e mostrar para o telespectador os problemas ou as soluções que podemos oferecer para a cidade de Manaus a nível de saúde. Isso, para mim, é um prazer grande. Pode ter certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Quantos anos de medicina já? Agora, em dezembro, 30 anos de formado. 30 anos de formado. Deus. Quando a gente estava na faculdade de medicina, que a gente estava no segundo ano, dizia, puxa, ainda falta 4 anos. E agora já estamos se passando. Quantas mil 30. pessoas atendidas? Quantas mulheres você já conseguiu atender? E eu sei que você faz um trabalho primoroso também. Olha, querido Ronaldo, eu não sei te dizer quantas mulheres eu já atendi a nível de consultas, né? Eu posso mais ou menos, eu tenho uma estatística a nível de procedimentos cirúrgicos. Procedimentos que você faz, isso que eu queria procedimentos cirúrgicos, nós já passamos de 10 mil, né? 10 mil procedimentos 10 cirúrgicos. mil procedimentos cirúrgicos em 30 anos, né? Meu Deus, é muita coisa. Agora né? já estamos chegando, se Deus quiser, acho que deveremos chegar a 11 mil. É porque a gente fazia numa média de 800 procedimentos cirúrgicos mês, né? No tempo que eu ainda tinha aquela saúde muito boa, que as minhas costas não tinham 5 hérnias de disco, que eu suportava 5, 6 horas em pé num centro cirúrgico, a gente conseguia fazer esse procedimento cirúrgico todo, mas com o tempo... Público né? e privado, você fala ou não? Só público e privado. Público e privado. Público né? e privado. Porque eu sei que você tem uma clínica ali na região também do Alvorada, né? Você atende as pessoas, né? Essa clínica é nova, né? Ela tem 3 anos. Eu comecei mesmo no meu consultório ali no Palácio do Comércio, onde eu estou há 29 anos, né? No Palácio do Comércio. A clínica da Alvorada tem 3 anos. Esses são onde nós fazemos nossas consultas, né? Aquele valor bem baratinho, exatamente. Camarada, que todo mundo pode pagar, né? Exatamente. Já que o poder público não consegue, aí tem que fazer e tem que acontecer esse serviço, né? Exatamente, porque a clínica popular, da qual nós participamos, ela cresceu muito por conta da diminuição do poder aquisitivo da população. Com a diminuição do poder aquisitivo da população, que os planos ficaram até mais caros muito e caro. tudo mais, então a clínica popular foi uma alternativa para a nossa população. Por isso cresceram as clínicas populares e nós temos uma também, estamos lá trabalhando e fazendo o que for possível para tentar resolver o problema das pessoas, né? Eu sei que você tem um projeto muito bonito sobre isso, né? Saúde da mulher, né? Fala um pouco para nós sobre isso. Ronaldo, a questão da saúde da mulher, uma das coisas que a gente dá muita ênfase é a questão do planejamento familiar. O planejamento familiar é a base de todas as coisas. O planejamento familiar é a base da família. E se nós tivermos famílias estruturadas, nós teremos um país estruturado. O programa de planejamento familiar, que deveria existir, na verdade, o nosso sonho é que haja um hospital de referência para planejamento familiar.
Hospital de referência é aquele hospital que trabalha exclusivamente com uma determinada doença, né, ou determinada patologia. Por exemplo, aqui em Manaus nós temos excelentes hospitais de referência. Inclusive, nós temos um hospital de referência na América Latina, o melhor da América Latina para doenças hematológicas, para doença de sangue, que é o Hemoam. É o melhor da América Latina. Estão construindo um prédio muito bom, um hospital, né? Exatamente, nós temos o melhor hospital de referência da América Latina para doenças tropicais, que é o Hospital Tropical. Né? Então, nós temos hospital de referência para a doença do câncer, como o SECOM, nós temos para a pele, que é o Alfredo Mata, mas referência para planejamento mulher, familiar nós não temos. Existe, né? Não tem, então, é necessário. Agora, planejamento familiar, que fique claro, não é para diminuir famílias, é para estruturar a família, para que um casal possa decidir o número de filhos que quer, no tempo que quer. Porque dessa maneira nós faremos com que os casais possam então programar seus filhos para que eles possam decidir quando podem gerá-los e o número de filhos que eles podem sustentar. Porque na verdade, né, Ronaldo, sustentar não é só alimentar. Não, é toda uma cadeia de situações. Um contexto, né? É um contexto. Eu acho que é muito importante isso mesmo. Tu tocou um assunto muito interessante, porque parte daí, né? Toda e qualquer estrutura familiar da mulher, você dá uma assistência para a mulher, né? E quando a gente fala da mulher, é impressionante, né? Isso me chamou muita atenção agora, que é a base de tudo, realmente. É a base de tudo. E como tu sugeria que pudesse dar uma sugestão, como isso aconteceria? Olha, se nós tivéssemos um hospital de referência para planejamento familiar, a primeira coisa que nós deveríamos fazer seriam palestras educativas nas escolas com adolescentes, a partir de 13 anos, não ensinando a eles relação sexual, ensinando a eles qual é a responsabilidade e as consequências de uma relação sexual precoce, de uma relação sexual onde você poderá adquirir uma doença venérea e essa doença venérea ser incurável e lhe causar problema a sua vida toda. Qual é a responsabilidade de um adolescente engravidar, de uma menina adolescente engravidar e não ter estrutura nenhuma, nem psicológica, nem física, nem financeira para sustentar aquela criança? E pior, que quando ela não fica com a pessoa que gerou essa criança junto com ela, aí ela vai carregar essa criança sozinha, gerando outros problemas para essa criança dentro de escola, com os próprios irmãos, quando nascerem de um outro relacionamento. Portanto, o importante é que a gente possa primeiro ensinar as pessoas da responsabilidade de gerar uma criança. Porque, na verdade, Ronaldo, o planejamento não é só fazer com que o Estado entregue uma estrutura para as pessoas. É ensinar as pessoas que elas são responsáveis pelos filhos delas, que elas são responsáveis por elas são responsáveis pela família descendente e ascendente. Descendente é aquela que ela veio, e ascendente é aquela que ela vai gerar. A família descendente são seus pais. Entenda que você é responsável pelos seus pais, porque um dia eles envelhecerão e eles sustentaram você. Agora vai ser a tua vez de sustentá-los, porque as forças deles vão acabar. Então você não é só responsável. Planejamento familiar não ensina você a ser responsável apenas pela família que você vai gerar, mas também você também será responsável pela família que te gerou. Então isso abrange tudo. Para que a gente evite, em outras situações, como pessoas abandonadas em asilos, como pessoas abandonadas no meio da rua. Nossa, como porque tem, né? Isto é planejamento familiar, entendeu? Então a gente precisa ensinar a nossa população o que significa sacerdócio. Né? Porque algumas pessoas pensam que sacerdote é apenas o padre e o pastor. Não. Você gerou uma família, então você é o sacerdote daquela família. Você precisa ser responsável por ela. Porque também não podemos achar que o Estado é responsável pela família de todo mundo. Não é. O Estado tem que ser responsável pelos programas. Você pode até ser inserido nos programas, mas você é o responsável pela família que você gerou, entendeu? Porque se você não é, você deixa essas crianças em vulnerabilidade. E existe uma lei que pune aquela pessoa que deixa uma criança em vulnerabilidade. E a gente percebe que é uma cadeia de coisas. Se começar pela escola, entendeu? Da escola, você consegue, por exemplo, ali, colocar para as crianças. Tem que ser desde criança. Não só essa questão de planejamento familiar, mas planejamento financeiro. Conversávamos ontem com um técnico da Secretaria Municipal da Fazenda. Ele explicava justamente isso, que como
a gente tem que explicar às nossas crianças a parte financeira. Hoje eu vejo adultos totalmente irresponsáveis. Hoje está com uma facilidade de você pegar cartão. Esses bancos online que tem, né? Eles te dão cartão e te dão sempre um crédito de 600, 400 reais. Um dia desse eu tive um problema seríssimo com o sobrinho meu, que ele vai pegando assim, vai gastando e tem que pagar aquilo ali. Mas isso é gestão financeira também. Justamente juntando com isso que você falou, planejamento familiar. Isso é muito importante. E eu sei que você é candidato, né? Isso é uma das suas propostas? Sim, é uma das nossas bandeiras, é justamente fazer com que o Estado possa levantar um hospital de referência para planejamento familiar. E pegando esse teu gancho aí, o planejamento familiar, ele evita exatamente isso. Ele faz com que as pessoas possam ter um entendimento que você precisa planejar, inclusive financeiramente, suas crianças. Porque posso te contar um dado triste? Eu consultei pessoas que vêm comigo no consultório grávidas e diz assim: doutor, eu vim aqui porque eu estou grávida. Parabéns, você está grávida. Não, mas o problema não é esse. Eu digo, sim, qual é o problema? É que eu não posso ter essa criança. Eu disse, mas Deus, por que você não pode ter essa criança? Ah, porque eu estou concluindo a minha universidade. Falta de gestão financeira. O outro diz, não, porque eu estou reformando a minha casa. Eu digo, sim, mas o que é que você quer? Ah, eu pensei em tirar essa criança. Eu digo, olha, querida, você bateu na porta errada. Você errou de endereço, porque eu na universidade fui treinado para salvar vidas e não para destruir vidas. Então, as pessoas, a ausência do planejamento familiar, a ausência do planejamento financeiro, complica também na ausência do planejamento familiar. Por isso que o planejamento familiar começa com palestras educativas nas escolas, ensinando nosso adolescente sobre a responsabilidade de gerar uma família e de ser o responsável por ela. Ensinar sacerdócio para essas crianças. E Francisco tocou num assunto muito sério sobre aborto agora e me chamou muita atenção. Tem muito disso? Tem. Lamentavelmente tem. E qual o nível de pessoa que procura para fazer isso? O nível que eu falo assim, na escala da sociedade. É todo mundo ou não tem? Na verdade, eu não sou procurado para isso. Isso é uma questão esporádica. Vez por outra. É uma questão Mas esporádica. Mas existe, né? Existe. Esporadicamente aparece, porque, na verdade, eu trabalho basicamente com grávidas, né? E todo mundo sabe disso daí. Então, esporadicamente, chega até a mim uma pessoa que chega com uma proposta dessa, você está entendendo? Só que bate na porta errada, entendeu? E esse não é o meu caso, esse não é o meu problema. O meu problema é fazer um pré-natal e fazer com que essa criança nasça de 9 meses e saia no colo da mãe. Né? Mas esporadicamente aparecem essas pessoas, mas infelizmente a maioria delas vem por questão de ausência de planejamento financeiro. E a ausência do planejamento financeiro é que induz a ela querer fazer um aborto. Entendeu? Eita, isso é tão sério. Francisco, a gente se conhece há pouco tempo, mas assim, me chama a atenção quando o assunto é família. Quando o assunto é justamente isso, gestão de pessoas. O que é uma gestão de pessoas? Você atende num bairro, entendeu? Que a gente sabe que ali, para aquela região, é o pessoal de uma classe menos favorecida, vamos dizer assim. Que são clínicas populares, como você fala, porque quem tem dinheiro vai em outras clínicas e tal, né? Até pelo valor. Hoje, só se tem um plano de saúde quem é muito rico, porque é muito caro. Mas eu digo para todo mundo, tenha um plano de saúde, porque na pandemia foi o que me salvou. Abaixo de Deus foi meu plano de saúde, porque só entrava nos hospitais, você poderia ter o dinheiro todo do mundo. Você só entrava nos hospitais se você tivesse um plano de saúde, porque existe um contrato, e são contratos às vezes bilionários entre as agências e os hospitais que te atendem. Agora, voltando no teu assunto, que é bom falar isso, né? Quando a gente fala sobre saúde, é interessante a gente se planejar também sobre saúde, porque uma hora você vai envelhecer. E como você fala nesse assunto, me chama a atenção e muito, porque a gente vê uma cambada de gente irresponsável aí, entendeu? E vai pra festa e bebe. Olha, um dia desse, para ter uma ideia, teve um evento na Arena da Amazônia, não sei o que safadão. E eu estava indo caminhar na Ponta Negra, era um domingo, e eu peguei um Uber até a Ponta Negra, que eu tenho flat ali, eu gosto de tomar café lá, gosto de caminhar depois de tomar café lá. E ele falou assim, rapaz, o que tinha de jovem, caindo bêbado, assim.
É muito louco essa situação, né? É muito doido. O que tu achas que faltou nessa geração? Ou que falta para as próximas gerações? O que falta é responsabilidade com o seu próprio corpo, né? A própria palavra de Deus diz assim, amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não consegue amar a si mesmo, você não consegue se cuidar. Ninguém, ama ninguém. Né? Então, se você não ama a si mesmo, veja só, Ronaldo, se você só ama aquelas coisas que você gosta, você só cuida daquilo que você ama. Que você ama. Tem uma música que diz aí, quem ama, cuida. Então, se você ama você mesmo, você cuida de você. E o nosso corpo é perecível. Se você usa coisas que vão destruir o seu corpo, você, na verdade, está amando mais a coisa que está te destruindo, que é o tal do vício, do que a você mesmo. Então, quando você aprende a amar você, quando você olha para o espelho e você gosta do que você vê no espelho, você passa a se apaixonar por você. Não que você seja um narcisista, não é isto, mas que você deve amar a você, que quando você ama, você cuida. E você afasta de você aquelas coisas que podem acelerar ou destruir o corpo perecível que nós temos. Olha. Então, é necessário também que a gente possa colocar isso na cabeça dos nossos jovens, que as consequências virão. E tudo que você planta, você colhe. Né? Plantou uva, vai colher uva, não abacaxi. Plantou abacaxi, vai ser abacaxi. Exatamente. Então, é a lei da semeadura, né? Se você planta coisas que poderão destruir o seu corpo vai ser deteriorado e um dia essa conta vai chegar. Vou te dar só um exemplo. Eu sou um apaixonado por moto. Eu gosto de motocicleta. Mas eu nunca tive uma motocicleta. E nem quero ter. Sabe por quê? Porque o meu sonho era ser cirurgião. E uma das coisas que eu vi no pronto-socorro quando eu era aluno, eram pessoas com acidentes de motos que perderam suas mãos ou perderam a funcionabilidade das suas mãos. Eu disse, bem, se eu quero ser cirurgião e viver das minhas mãos, eu não posso andar de moto, porque se eu cair da moto e eu me machucar ou minha mão, eu perco. Coerência, isso é eu coerência. Eu perco a minha profissão. Você está entendendo? Então eu acho lindo a moto, eu acho lindo de quem passa, mas eu acho lindo também. Não estou dizendo aqui que ninguém deve andar de moto, por favor. Não estou fazendo campanha contra as empresas de moto. Eu só estou dizendo um exemplo, que eu não ando de moto porque eu preciso cuidar das minhas mãos para que não haja problemas, porque sem elas eu não consigo operar ninguém. Então, é mais ou menos isso. Então, eu prefiro... Então, entre a moto e eu sou mais apaixonado. Eu sou mais apaixonado por mim do que pela moto, né? Pra gente ter a deixa aí. E me diz uma coisa, essa tua proposta, você tendo êxito nessa tua caminhada por um cargo da Assembleia Legislativa, é algo que você vai, durante todo o teu mandato, lutar para ter um hospital de referência para a mulher? Olha, você nem tem a dúvida disso. Eu já tenho até o nome desse hospital. O nome desse hospital se chamará Raimundo Ferreira Rodrigues. Raimundo Ferreira Rodrigues foi um dos ícones médicos obstetras da cidade de Manaus, um dos caras que eu considero meu pai cirúrgico, porque, na verdade, a ele e ao doutor Eduardo Manarte eu devo as minhas calças, porque foram eles que bancaram toda a minha universidade, bancaram toda a minha carreira, você está entendendo? Então, lamentavelmente, ele faleceu na pandemia. E eu gostaria que esse nome fosse o nome dele, o Dr. Raimundo Ferreira, que era conhecido como Dr. Raimundão. Quem conhece ele, ou o colega médico que sabe, já ouviu falar nele, era uma figura extraordinária, de um caráter assim incrível. E tem mais, foi um dos caras que mais fez cirurgias gratuitamente na cidade de Manaus. Olha só. E lamentavelmente faleceu na pandemia, e eu gostaria que o nome desse hospital levasse o nome dele, você está entendendo? Até por respeito e por consideração, mesmo em memória dele. E é uma das coisas que eu queria, sabe por quê, Ronaldo? Porque o grande problema da desagregação familiar, eu vi isso na minha família. Por ausência do planejamento familiar. Eu vivo isso no dia a dia da minha profissão e vivo isso no bairro que eu moro. E vivo nos bairros que eu ando, você está entendendo? Eu vejo crianças em estado de vulnerabilidade por ausência de planejamento familiar. Então isso é básico, porque eu amo essa terra, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu vivo aqui. Eu estudei aqui, eu casei aqui, minhas filhas nasceram aqui, são casadas e moram e trabalham aqui. Então eu gosto dessa terra, essa terra não pode afundar. Você está entendendo? Então eu gostaria que a terra crescesse, desenvolvesse e melhorasse.
E eu tenho certeza que o Hospital de Planejamento Familiar não vai resolver 100%, mas que ele vai amenizar uma grande quantidade de problemas, isso irá. Até porque planejamento familiar não é porque eu estou falando isso porque eu ouvi o galo cantar, é porque eu trabalho em cima disso e tem mais. Se você chegar hoje, eu vou olhar para a sua telespectadora, você que não tem nenhum filho, se eu te fizer uma pergunta, quantos filhos você vai querer ter, você vai me responder, nenhum ou um. O problema é porque você já tem essa necessidade e tem esse entendimento. Agora, se você pode pagar, você vai ter um ou dois. Se você não pode pagar, você vai ter muito mais que dois e talvez até causando problemas para você, principalmente para as crianças que serão geradas sem estrutura nenhuma, como para a comunidade como um todo. Portanto, eu tenho certeza absoluta que eu estou falando de algo de extrema necessidade, urgência e importância no nosso Estado. E quando a gente fala de planejamento, gente, a gente não está querendo dizer que você pode ter só X filhos, não. Não, nada disso, pelo amor de Deus. É você ter e dar uma qualidade de vida para quem você traz ao mundo. Um dia desse me chamou muita atenção esses dias, porque não só da menina, mas sim às vezes do rapaz. Eu conheço uma pessoa que cria o filho dele com maior amor e carinho. E simplesmente, geralmente, às vezes é a mãe, né? Mas a gente está vendo pais solteiros. Antigamente a gente via muita mãe solteira. Hoje a gente vê pais solteiros. Eu vi um garoto, acho que de 17 anos de idade, com filho. A menina procurou dizendo, estou grávida e não posso ter esse filho. Eu não tenho condições. E ela queria dar a criança. Ele falou, não, eu vou criar, porque já aconteceu isso com isso. Meu pai fez isso com a minha mãe, entendeu? E eu não quero que meu filho acontecesse isso com meu filho. Eu achei uma história tão bonita, sabe? Está acontecendo muito, está invertendo essa situação? Na verdade... De pai solteiro? Antigamente era mãe solteira, agora é pai solteiro. Para toda mãe solteira tem um pai solteiro, né? Não, agora, no sentido de criar. Você está sentindo no sentido de criar, né? De criar a criança. Não, pai solteiro, mãe solteira. Não quis dizer isso. Quis dizer assim, a mãe solteira que cria seu filho, o pai solteiro que cria seu filho. Olha, eu tenho visto poucos, né? Porque, lamentavelmente, não sei se é uma questão cultural, mas, lamentavelmente, eu não tenho visto muito pai solteiro por aí, não, sabe? Mas, quando a gente encontra, é legal demais de ver. Eu acho legal, acho bonito pai, até. São poucos, é raro, mas a gente vê. De vez em quando mas existe, e é louvável isso daí, né? E se nós pudéssemos ensinar os nossos filhos para que... A ter responsabilidade, a ter responsabilidade, com certeza nós iremos ver isso aí com mais frequência, porque é lamentável a gente ver crianças, principalmente em escolas, porque eu lembro disso há muito tempo atrás, quando eu era do colégio, porque no meu tempo hoje é ensino fundamental, né? No meu tempo era segundo grau. Primário, né? Primário e segundo grau. Primeiro grau e segundo grau. Agora é ensino fundamental que fala. A gente caminhou sempre com a mesma turma, né? A gente caminhava com a mesma turma, desde o primeiro ano até o quarto ano. E eu lembro que a partir do terceiro ano e do quarto ano que eu tive mais entendimento, nós tínhamos dois colegas que todas as vezes que tinha Dia dos Pais no colégio, eles não vinham. Porque uma das vezes a professora pediu que a gente fizesse uma redação falando sobre nossos pais. E esses dois garotos tinham sido abandonados pelos seus pais. E a redação deles foi terrível e eles não conseguiram nem ler. Choraram o tempo todo. Você está entendendo? Então, vê o trauma que é causado numa criança dessa que foi abandonada pelo pai. Você está entendendo? Então, a partir do quarto ano, eu lembro que nós éramos da mesma turma, porque seguimos juntos. Esses dois garotos, quando era no tempo das festas dos pais, eles não participavam e não faziam redação nesse período, porque eles não conseguiam fazer isto por conta do trauma de terem sido abandonados. E eram crianças ainda, porque quarto ano era criança. Criança. E cresce com aquilo ali, né? Cresce toda a vida. Uma causa também que me chama a atenção, que você falou aqui, que vai ser uma das suas bandeiras, que é a saúde mental, né? Eu sempre falo que assim, a humanidade está toda doida, está todo mundo doente, todo mundo está sequelado, entendeu? Principalmente depois dessa pandemia que as autoridades trancaram todo mundo em casa, você não pode sair. Foi um pânico tão desgraçado, até por parte da imprensa. Foi cruel, cruel, cruel. Como seria isso? Olha, o estado do Amazonas, para quem mora aqui há mais tempo, nós temos um hospital chamado Eduardo Ribeiro. Antes era um hospital de internações longas. Lamentavelmente, ele foi fechado. Uhum.
E hoje existe apenas um posto de saúde chamado Eduardo Ribeiro, da qual você Foi fechado o hospital? Nem sabia. Sim, de longa duração foi fechado. E hoje é apenas um posto de pronto atendimento. Só que, depois que você vai para aquele pronto atendimento, o colega médico diz naturalmente, agora, depois do pronto atendimento, você vai ter que procurar a rede pública. E a rede pública não tem psiquiatras o suficiente para isso. Deve ter em torno de 4 ou 5 trabalhando para uma população inteira, para uma população que é sequelada do Covid. Sequelada. Com síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Com uma população que é sequelada pela violência. Com uma população que é sequelada pelo uso de drogas. E no uso de drogas não é só o drogado ou o ex-drogado que é sequelado. Os pais também. Se você conversa com pais de usuários de drogas, você vai ver o problema da sequela, do trauma que existe neles, entendeu? Então, há uma grande quantidade. Então, essas pessoas, quando saem do pronto atendimento, aqueles que podem pagar, que a grande minoria procura um psiquiatra ou um psicólogo. E a grande maioria que não consegue pagar, sabe para onde vai? Para as farmácias. É por isso que nós temos o boom da farmácia no estado do Amazonas. No Brasil inteiro. Temos um boom das farmácias. Se você jogar uma cibalena ali, nasce uma farmácia. Exatamente. Eu só costuma brincar assim. E eu quero dizer para você que eu conheço vários donos de farmácia e eles dizem para mim, você sabe qual é o filão da farmácia hoje? Vender remédio para pessoas com ansiedade e para dormir. Aumentou mais de 10.000% a venda desse remédio. Sabe por quê? Porque essas pessoas não têm como recorrer a um psiquiatra. Portanto, é de extrema necessidade que seja levantado um hospital de referência, um imenso hospital, lá naquele mesmo local, porque tem terreno para isso, um hospital de referência para a saúde mental. E quero aqui salientar o brilhante trabalho feito pelas instituições religiosas, evangélicas e católicas, que são as instituições que, de fato, fazem alguma coisa pelas pessoas sequeladas com problemas vários, como por exemplo, quero salientar aqui da Igreja Católica, parabéns aos padres, porque fizeram um programa chamado AA, Alcoólatras Anônimos. Das antigas, né? Outro programa, NA, Narcóticos Anônimos, e também a Fazenda da Esperança, que tem trazido uma grande quantidade de pessoas de volta à vida. Porque, na verdade, eu não sei quem disse isso, foi um filósofo que disse que a maior tragédia humana não é morrer. A maior tragédia humana é viver sem sonhos. Porque quando você vive sem sonho, você passa apenas a respirar e vira um zumbi. Nossa. E, lamentavelmente, as pessoas que estão envolvidas nas drogas ou sequeladas com problemas de depressão, essas pessoas perdem a capacidade de sonhar. Portanto, viram um zumbi. E aí, as instituições evangélicas e católicas é que têm feito um brilhante trabalho de trazer essas pessoas de volta à vida, fazendo com que elas voltem a sonhar e voltem a ser seres humanos normais. Parabéns às instituições religiosas, principalmente a Igreja Católica, com seu trabalho do NA ou AA e da Fazenda da Esperança. É verdade, mas as instituições evangélicas também têm um serviço belíssimo. Sim, sim. Entendeu? De apoio, de abrigar também. Assembleia de Deus, Adventista, entendeu? E entre outras instituições evangélicas. Eu fico muito feliz, sabe? Toda vez foi inaugurado, agora no mês de agosto, que antigamente era a Tenda da Família. Hoje é Templo da Família, um templo muito bonito aqui na Joaquim Nabuco, da Assembleia de Deus. E foi lá o pastor, acho que é Jonatas Câmara, que é o presidente nacional da Assembleia de Deus, e ele estava explicando como é que criou esse sistema das tendas. Ele foi nos Estados Unidos, comprou acho que 80 tendas, aí chegou um navio de tendas aqui, não quiseram liberar. E hoje são igrejas que abrigam pessoas, porque ali é um hospital, e é o melhor hospital do mundo. Sim. Que ali você sai literalmente curado da alma, não só do teu corpo, mas da tua alma. Ali você muda caráter, entendeu? Não é só o remédio da farmácia, não é só o psicólogo, mas sim você muda por completo o caráter da pessoa. Ainda vem muita gente falar mal de pastor, de padre. É um negócio tão absurdo, né? Como assim a inversão de valores, como é que tá o mimimi? É por isso que eu te falei logo no começo. Pelo amor de Deus, tá uma sociedade doente, literalmente doente, ávida de bons costumes, ávida de coisas boas, entendeu?
E às vezes está naquele toque, naquela sutileza, porque o gatilho para uma depressão é uma ansiedade mal curada, tu sabes disso. Sim. Entendeu? E eu tenho um portal de notícias. Toda vez que sai assim, que alguém se jogou da ponte, eu nem dou ibope. Eu não coloco, porque isso incentiva muitas vezes. Você tem que dar notícia? Tem que dar notícia, mas com muita responsabilidade. E quando você vê a irresponsabilidade no meio de comunicação, isso é muito complicado, doutor. E olha, quando o governo passa a valorizar mais pet do que o ser humano, entendeu? Que aqui eu estou te falando o seguinte, dois projetos muito bonitos que você está falando, o Hospital da Mulher, o Hospital justamente para a saúde mental. E aqui você me chama muita atenção de coisas que eu jamais pensaria. E como todo mundo está sequelado. Porque hoje eu posso, entendeu? Ir num bom médico, posso entrar no Sírio-Libanês e me cuidar, como eu tenho me cuidado. Quando eu soube que eu estava com essa ansiedade, eu soube como me curar, mas tem muita gente que não sabe, vai para a medicação e para você, o termo usado, eu não sei se é esse, me corrija por favor, para você desmamar dessa medicação, que é tarja preta, é muito complicado, porque você vira dependente. Para dormir, para acordar, para ficar feliz, você precisa de um horror de medicamento. E é muito fácil, né? Você tem que ter uma qualidade de vida, você tem que fazer, pelo menos andar na rua, isso é de graça. Eu acho que o senhor há de concordar comigo, né? Como a gente precisa de um profissional para estar falando isso, né, doutor? E quando você fala nesse assunto de saúde mental, o que mais, entendeu, te chamou a atenção durante essa pandemia, doutor? A respeito de saúde mental, por exemplo, fazia muito tempo que a gente não via pessoas andando despidas no meio da rua. Hoje a gente vê. Voltamos a ver pessoas andando despidas no meio da rua. São pessoas que têm problema de saúde mental. Daí tem duas responsabilidades, né? O governo e os familiares. É aquilo que nós falamos no início, a respeito de sacerdócio. Que você é responsável pela sua família descendente, da qual você veio. Então, precisa responsabilizar. Até porque, Ronaldo, precisamos entender que o governo do Estado jamais, se unir, governo federal, estadual e municipal, jamais haverá um plano de saúde que atenda 100% da nossa população. Portanto, entenda que todos nós somos responsáveis pela nossa própria família. E, consequentemente, nós poderíamos fazer com que o Estado pudesse se responsabilizar pela essa parte da saúde mental, abrindo a estrutura. Porque, na verdade, hoje, a saúde mental é assim. É um bolo de isopor com cobertura de chocolate. Porque quando é em novembro, se eu não me engano é novembro, ou é setembro, que é setembro amarelo, que é a prevenção justamente do suicídio. O que é o suicídio? Você acabou de falar aí. O suicídio nada mais é. O que é uma depressão? É uma ansiedade mal curada. Então, se você não cura a ansiedade, você vai à depressão. E da depressão é um passo para o suicídio. É um passo. A pessoa então, se sente nada. Não adianta fazer esses programas, né? O setembro e amarelo. Só naquela época, né? Setembro amarelo, a prevenção do suicídio. Sim, vamos prevenir o suicídio sem ter um hospital de referência para a saúde mental? É como ter um bolo de isopor com cobertura de chocolate. Você olha por fora, ele é lindo e maravilhoso, mas não é comestível. Então não adianta. Para você falar em prevenção de suicídio, você precisa ter um hospital de referência para a saúde mental. Então essa é a nossa bandeira. Doutor, e quando você fala sacerdócio, como você logo no começo a gente debateu, é amor. Amor. É amor. Porque na pandemia eu vi muitas famílias assim, se acabando mesmo. Quando eu me preparei. Quando eu peguei na segunda onda, que começou na segunda onda, eu fui parar numa UTI. Entendeu? E por bênção de Deus, por graça de Deus, pela misericórdia de Deus, tinha um leito para mim na UTI. E eu fui diretamente para esse leito. Doutor, eu fiquei 3 dias e eu vi umas situações terríveis. E eu orava a Deus e pedia a Deus, não deixe que ninguém morra aqui do meu lado. Mas é uma situação terrível, porque você olha, a única pessoa que não foi entubada foi eu. O resto estava todo entubada. É a coisa mais triste do mundo, um leito de UTI. Quando eu saí de lá, começou a colapsar o sistema todinho. Em Manaus, tu sabes que foi o caos.
Foi um negócio assim que eu acho que durante gerações nós iremos lembrar, pela falta do poder público com relação a isso. Medicação ruim, porque a minha medicação foi boa. Eu saí em uma semana do hospital, eu saí, e olha que o meu foi 56% do meu pulmão comprometido. Eu saí de lá, o meu médico falou assim, não receba ninguém na sua casa, porque você está com a imunidade muito baixa. Aí veio o terceiro meu irmão, ele tem, eu acho, 60 anos hoje. Ele veio muito ruim. Se eu não trouxesse ele naquele dia, ele teria morrido no dia seguinte. Aí depois, isso tratando em casa, doutor. Como nós somos do interior, eles eram do interior, eu levava já para um hospital para fazer todos os exames e já vinha de lá com diagnóstico. Eu contratei um médico particular, que aliás é meu concunhado, gente boníssima, e ele dava uma medicação pesada. E em 2 dias o camarada já estava andando, já estava mais ou menos, com 7 dias ele já estava melhor. Veio meu segundo irmão, também muito ruim. Falei, vem embora para cá. Eles moravam no interior, entendeu? Lá não tinha nem como salvar vidas, não tinha nem como entubar. Se bem que entubar eu acho a maior roubada, que a partir do momento que você entuba, você já entra ali com várias situações. Depois veio veio minha irmã com todos os filhos, tudo doente. Eu cuidei em casa, entendeu? E fiz questão de cuidar. Eu tirei dinheiro do meu bolso, falei, para o hospital vocês não vão, porque está morrendo gente lá. O pessoal nem sabe como cuida dessa maldita doença. E tudo era novo nessa doença, eu tenho certeza que tu passaste por isso. Eu estou dando esse testemunho, como tu fala, de sacerdócio, você precisa amar sua família, acima de qualquer coisa. E para você amar sua família, você tem que ser uma pessoa de caráter. Porque se você for mau caráter, você não ama nem a si mesmo. E como tem gente mau caráter neste mundo. E eu consegui, graças a Deus, não morreu nenhum da minha família. Abaixo de Deus. Foi isso. Eu falei, eu vendo esse apartamento, eu vendo o carro, eu pego o dinheiro no banco, eu não quero nem saber. Mas vocês não vão morrer por falta de assistência. E aqui, eu não quero nem levar para outro lado, doutor. Eu estou me alongando nisso porque me chamou muita atenção que gente com dinheiro morreu. Morreu com dinheiro na poupança e teve seu irmão, seu pai, às vezes, com o carro parado lá. Eu falava desse jeito, eu falei, pelo amor de Deus, gente, vende esse carro, vende essa casa, não interessa, salva a vida, porque depois o bem você recupera. Agora uma vida você não recupera. Depois disso que eu estou te falando, meu irmão morava num casebre, eu fui lá e ainda construí a casa dele. Mobilei todinha a casa dele. Isso eu não estou falando besteira não. Vocês podem depois me dar referência, eu mando até foto para vocês. Isso é amar as pessoas. Isso é você tirar do seu para você fazer algo. Comece fazendo pela sua família. Como é que vive a sua família? Como é que está a sua família? Como é que está seu pai, sua mãe, seu irmão? Isso chama muita atenção. E quando o doutor vem aqui, a gente debate mesmo esse assunto. Porque a gente vive num momento muito difícil. Nós vamos escolher agora quais as pessoas que vamos comandar por 4 anos. Isso é muito difícil falar isso. Mas quando o governo faz um hospital para pet e não valoriza o ser humano, isso é muito triste, doutor. É muito triste. Aqui eu chamo muita atenção para isso. Então a gente tem que ver o caráter dessas pessoas. Quando o ser humano constrói estádio, não é hospital, e diz assim que precisava de estádios bonitos e não de hospital para fazer Copa do Mundo, isso me entristece muito, ver pessoas ainda com mau caratismo e dizer que esse cara é gente boa. Não é não, doutor. É um baita do mau caráter. E se depender do meu joelho, da minha oração, não volta. Não volta para o governo. Porque apesar do meu voto, tem a oração. E diz a Bíblia que a oração do justo pode muito ter seu efeito. E eu acredito piamente nisso. Eu acredito e tenho a certeza que Deus vai mudar essa nação a partir desse próximo governo. Concorda comigo? Concordo plenamente do que você está falando. Na minha humilde opinião, os seres humanos são prioridades, né? E nós tivemos estádios como prioridades e nós não temos o problema crescente, grave, com a destruição da família, não temos hospital de referência para planejamento familiar, com um problema crescente, que é o problema da depressão, da ansiedade e da questão do suicídio. Não temos hospital de referência para saúde mental, mas temos hospital agora, um projeto aprovado para hospital para cuidar de cachorro.
Eu tenho nada contra o cachorro? Tenho nada. Eu tenho a obra passa por lá, tá linda a obra. Eu tenho 4 cachorros na minha casa, mas eu acho que se eu sou responsável pela minha família, eu também tenho que ser responsável pelos meus animais. Não é o Estado. E o povo vota num candidato que tem a causa de pet. É um negócio tão doido, é uma inversão de valores tão desgraçada. Eu não sei o que está acontecendo com a humanidade, entendeu? Eu espero logo que Jesus volte e a gente consiga ir também, né? Porque você tem que ter um preparo tão grande, entendeu? E é uma desumanidade. Eu não estou dizendo aqui que eu sou santo, não sou não, tá? Mas na medida do possível eu faço a minha parte. E tenho que fazer a minha parte, né, doutor? Esses teus projetos são muito bonitos. Se tu conseguires alavancar isso. E eu sei que você está atendendo também pelo interior, né? Como é que tá essa lida aí? Já vem com trabalho também. Hoje você não pode ir lá, né? Mas aí você, de longe, pode comandar teu pessoal. Como é que tá a tua lida aí pelo interior? Eu já te falar, mas eu queria só colocar um parênteses aqui no que você falou, que é interessante demais. Cuidado do sacerdócio, né? Para que a gente possa ensinar sacerdócio para nossas crianças. Porque quando nós ensinarmos para nossas crianças que ela precisa se valorizar e ela precisa amar a ela e amar a sua família, nós iremos então ter melhores eleitores. Quanto ao nosso trabalho no interior, a internet tem nos ajudado muito. E a credibilidade do nosso nome, do meu nome, graças a Deus por isso, também tem ajudado bastante, sabe? Temos chegado, e se Deus quiser vai dar certo. E eu gostaria que você fosse testemunha e um dos cobradores da minha palavra aqui com você, para no dia que nós chegarmos na Assembleia, para que nós possamos construir de fato o projeto que já está pronto, dar entrada na Assembleia e pedir para que o próximo governador esteja e faça e dê prioridade nesses assuntos tão importantes relacionados à saúde no nosso estado. E nós temos caminhado, graças a Deus nós temos caminhado, Ronaldo. Doutor, isso que me chamou a atenção também, tu tem uma vida tão bacana, por que disso? Entrar para fazer esse trabalho, o porquê disso? Tu tem quantos anos? Eu tenho 59. 59. O ano que vem, em fevereiro do ano que vem, eu viro terceira idade. Que maravilha. Eu já vou virar terceira idade. Graças a Deus. Eu digo até para minha esposa, privilégio negado a muitos, tá? Porque teve muita gente que foi embora novo nessa pandemia aí. Eu digo a ela, olha, você é a minha futura esposa, né? A minha futura esposa, eu digo para ela, fevereiro do ano que vem... A minha futura, eu não entendi. Porque eu tô noivo com uma moça. Ah, tá certo. Indiscreto, Ronaldo Castro, né? Então eu disse para ela, olha, em fevereiro do ano que vem você já ganha uma profissão. A mesma profissão que a esposa do presidente ganhou. Cuidadora de idoso. Porque eu vou ter 60 anos, vou ser considerado idoso, então ela já ganha uma profissão. Só o fato de estar comigo. Que bacana, esse humor é um barato, né? E esse sacerdócio, como você falou, é um sacerdócio realmente, né? Você já fez o que tinha, os filhos estão todos criados, vai casar de novo, tá com tudo em cima, agora é hora de fazer alguma coisa pela população, né? Isso, pelo menos isso que eu entendi aqui. Exatamente, sabe, Ronaldo? A gente, quando milita na saúde, eu já dei plantões em condições terríveis, e mesmo assim estava atendendo a população. E a gente vê, quando nós atendemos a nossa população de alta renda ou de baixa renda, você vê várias necessidades, principalmente a de baixa renda. E isso me incomoda, porque, Ronaldo, eu ainda jogo bola. Com essa todo cheio de hérnia e tudo, ainda joga? Ainda jogo bola, porque a bola é minha. Porque eu levo a bola debaixo do braço. Tá vendo, Andrezinho, como ele é de sumido? Os caras chegarem lá. Pega... E disseram, olha, tu não tem vaga aqui não. Eu digo, não, leva a bola. Eu vou levar a bola. Acaba o jogo. Aquele corvinho buchudo do interior, né? Só joga porque tem a bola, né? Exatamente. Então, a gente andando por aí, porque eu vim de família interiorana, cresci no Parque 10, e eu cresci tomando banho no Garapé, jogando bola. Do Parque 10, né? Então, eu sei como é que funciona a comunidade. Eu, por exemplo, hoje, eu tenho 9 implantes de dentes, porque eu, lamentavelmente, quando eu precisei do posto de saúde, quando eu era criança, eu tinha apenas dentes cariados, mas o colega odontologista lá não se preocupou em recuperar. Ele não estava nem um pouco preocupado. Ele arrancou e eu fiquei banguelo na metade. Tive que fazer implante hoje.
Isso não é diferente da população carente, não. Não, Tá, não sou diferente de ninguém. Isso não é teu privilégio, não, tá? Pois é, então eu não sou diferente de ninguém. Então eu falo aquilo que eu vivo e aquilo que eu vivi. Uhum. Então, como eu vivi Quer esses ajudar problemas, agora, eu né? gostaria de ajudar. Porque, Uhum. sabe, fica difícil. Eu poderia chegar na minha casa e Confortável, ficar confortável, tá lá, mas não é assim, porque o meu vizinho do lado, tá entendendo? O rapaz lá teve no 8º filho, que a mulher dele engravidou e jogava bola com a gente. Eu digo, meu brother, 8 8º filhos. filho? Foi, 8 filhos. Misericórdia. Daí a gente conseguiu batalhar e conseguimos fazer uma laqueadura na esposa dele, entendeu? E hoje ele está lá passando necessidades, entendeu? Por conta dessa situação. Inclusive tem filhos com problemas de droga, na vulnerabilidade, porque ele não conseguiu manter. Então a gente vê todas essas coisas, a gente vê fome, vê isso. Vê aquilo. A gente vê, por exemplo, uma situação de preventivo. É inacreditável que uma pessoa colha um preventivo no posto e receba o resultado 60 dias depois. 60 Ou outra dias. que colha no interior e receba o resultado 90 dias depois. Isso é uma coisa muito ruim, você está entendendo? Então a gente gostaria, e a gente tem soluções para isso, só que eu não tenho as ferramentas. E a ferramenta é mandato. Você com mandato na mão, você consegue ser ouvido pelas autoridades de saúde. Se você não tem mandato na mão, você, além de não ser ouvido, você é taxado de rebelde. Entendeu? Você é taxado de Eles rebelde. se colocam na geladeira, como desajustado. fala, né? Não, tem um doutor desajustado aqui, reclama demais do Desajustado posto. é o quê? A gente reclama porque a gente quer que as coisas aconteçam. Meu Porque Deus é do céu. triste você chegar com uma paciente e ela chega contigo com resultado preventivo de 60 dias depois, você abre o resultado inconclusivo. A senhora vai ter que colher outro. Mais 2 meses. Deus. Então, essas coisas, né? Que Tu acontecem vivenciaste isso, vivencia, né? várias vezes. Então, eu vejo também os meus parentes que vêm do interior com necessidades básicas, entendeu? Que a gente precisa resolver. E aí a gente não resolve pelo método tradicional, pelo CISREG. A gente, lamentavelmente, tem que furar a fila quando é parente nosso, porque a gente fala com um, com o outro, para poder resolver. O que é esses reg? CISREG é o sistema do governo, é um sistema que faz a marcação de cirurgias e a marcação cirúrgica, né? Doutor, não tem paciência para isso não, já pago particular. É Mas sério. você pode, graças a Deus por Graças isso. a Deus, mas tu também pode com os teus parentes, ser desunido. Eu te contei agora em um testemunho que eu investi na minha família, eu tirei do meu bolso. Mas, parente meu não vai para o hospital público não vai. Não vai eu mesmo, também- porque é terrível. Não, eu também faço isso, porque eu tenho um filho do meu primo que É, veio pra mas cá com não problema filho- oftalmológico e eu não, paguei a não fure cirurgia fila não, que é muito oftalmológica dele. feio isso, de furar fila. Não gostei não dessa aí. Desculpa, foi mal. Não, eu digo assim, a gente conversa com um colega aqui, outro lá, pra gente poder resolver. Agora, quando precisa pagar, eu pago. Né? Agora, há pouco tempo, veio o filho de um sobrinho, de um primo meu, com problema oftalmológico, e ele foi até o CISREG e colocaram lá para janeiro. Eu digo, não. Quanto é que custa X? Toma, vai lá e faz a cirurgia. E fez, o garoto está recuperando bem, está tranquilo. Tá, é a visão, problema de visão, que não dá para esperar. Eu costumo dizer que eu acho assim, para esse tipo de carro, é bom ter administrador, mas se você tiver uma pessoa comprometida, aqui eu sempre cito a situação do Dr. Silas, que é um ótimo cirurgião vascular. Ele é diretor do Francisca Mendes. Ele zerou a fila de criança cardiopata. Que ótimo. Ele zerou. Ele mesmo operava. Eu acho que é questão também de gestão. Porque, por exemplo, se pegasse um diretor bom, do jeito que o senhor está falando, como o senhor é, entendeu? Colocasse, tipo, numa Dona Lindu lá, que é um hospital belíssimo, entendeu? Ali perto do 28 de agosto, aliás, no fundo do 28 de agosto, e tivesse pessoas assim comprometidas, porque o que a gente precisa hoje na administração pública são pessoas comprometidas, entendeu? Não é cobrar um por fora para furar fila, que é muito feio isso, porque se está todo mundo ali, é porque está precisando. E zerar essas filas, realmente, porque quem está precisando de saúde não pode esperar, entendeu? Você está com uma dor no estômago, você precisa de uma ultrassom, você precisa daqueles exames complexos, é fazer e se detecta, começar o tratamento imediatamente. Aí sim salvaria muitas vidas. Isso sim salvaria vidas, entendeu? Como a gente está debatendo essa questão de saúde aqui, eu penso dessa forma. Eu sei que a gente de fora é uma coisa, mas eu sei quem está lá dentro é uma coisa totalmente diferente, né, doutor? Que a demanda ela é muito e são as dificuldades, principalmente dos nossos amigos que vêm do interior, os nossos amigos ribeirinhos, os nossos amigos do interior. Às vezes enfrentam dias e dias, entendeu? Num barco, chega aqui, não tem onde ficar. Eu debati um dia desse com um candidato que
que já tem mandato. E é muito difícil, entendeu? E ele realmente debatia, a gente conversava sobre isso. Eu falei, meu Deus, quando é que isso vai parar? Quando é que a gente vai conseguir dar para a nossa população, do imposto que se paga, e muitas das vezes tão suado, uma situação melhor de saúde, uma situação melhor de segurança, uma situação melhor de educação para os nossos filhos, ou para os filhos dos meus filhos, enfim, entendeu? E tudo isso envolve gestão. Gestão. É ter um lugar, como o senhor disse, olha, o meu é ginecologista, hospital referência, saúde mental, precisa ter. Hoje cresceu muito essa questão da saúde mental, né? E como tu tem esses projetos bonitos, além desses 2 projetos, o que mais você pensaria em fazer, alcançando lá? Você acabou de falar uma coisa extremamente importante, o homem do interior. Porque o homem do interior, quando ele vem com data para vir e com data para voltar. E sem dinheiro. E sem dinheiro. E o CISREG não se importa com isso. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que levar a saúde do homem do interior. O que eu gostaria de fazer como projeto? Simples. Vamos pegar por calhas. Vamos pegar, por exemplo, aqui a Calha dos Solimões. E tem que ter uma equipe cirúrgica para a Calha dos Solimões, para a Calha do Rio Negro, para a Calha do Juruá, para a Calha do Madeira e outras calhas. E vamos começar pelas primeiras cidades. Então, uma equipe cirúrgica, por exemplo, eu já participei de uma equipe cirúrgica da Suzano, onde nós voávamos para o interior, chegávamos lá sexta-feira, meio-dia, começávamos a cirurgia de sexta, operávamos também sábado e domingo de manhã. A gente fazia, no mínimo, 46 cirurgias. Chegamos a fazer até 58 cirurgias no final de semana. 58? Era eu, dois cirurgiões gerais e um colega anestesista. E uma enfermeira. Então, era avisado anteriormente. Isso ainda existe, mas existe porque agora alguns prefeitos ainda contratam essas equipes particulares para fazer isso. Mas isso deveria ser algo feito em conjunto do Estado com a Prefeitura, para que nós pudéssemos ter uma equipe cirúrgica e essa equipe cirúrgica e clínica pudesse ir no final de semana para, por exemplo, começando com a Calha dos Solimões. Primeiro vamos a Manacapuru, no outro final de semana vamos ao Anamã, no outro ao Anuri, depois Codajás, Coari, Tefé, subindo até. Quando nós chegarmos lá em Tabatinga, volta de novo para Manacapuru. Entendeu? Vai subindo a Calha de novo, para que nós pudéssemos levar a saúde até lá. Né? Ou nós poderíamos também ter um barco para cada calha, uma balsa grande, que tivesse tomógrafo, que tivesse raio-x, que tivesse mamógrafo e tudo mais, porque a telemedicina é fácil. Por exemplo, existem empresas grandes aqui em Manaus, que você vai lá e faz o exame, e esse exame é mandado via internet para o radiologista em São Paulo, e lá ele lê e manda o resultado. O radiologista ele não trabalha aqui, ele não está aqui em Manaus. Mas o exame sai em 3 dias, mesmo com uma grande demanda, porque é feito o exame, colhida a história, é feito a tomografia, a ressonância, e é mandado a São Paulo, onde ele está. Lá ele lê e manda o laudo. Por que nós não poderíamos fazer a mesma coisa? Com um barco por calha. Você está entendendo? Esse barco ia parar numa determinada cidade, fazer todos os exames que precisa, manda via internet para os colegas médicos, radiologistas aqui, e ele devolve o laudo para o hospital. Com isso, nós iríamos evitar que o cara se destacasse lá de Beruri para vir para Manaus, para vir tentar uma ressonância aqui, entra no CISREG, chega o tempo dele ir embora, não conseguiu, ele volta. Então, nós temos que levar. Agora, temos que levar com também responsabilidade dos prefeitos. Os prefeitos são 100% responsáveis pela saúde do seu município. Portanto, o Estado precisa fazer uma parceria com o prefeito. E prefeitos são pouquíssimos cobrados a respeito disso daí. E eles precisam ser cobrados na questão da responsabilidade da saúde dos seus munícipes. É verdade, tu me deste um susto agora quando tu falaste da quantidade de pessoas, que parece assim um bando de coisas, né? Que coloca ali, vai fazendo. É muito cansativo para o médico, muito cansativo para a população, que para você fazer uma cirurgia você tem que se preparar e depois tem um pós-operatório, doutor. Tem um pós-operatório. E a gente vê essa situação de banda, opera todo mundo e depois a assistência. Como a gente viu que dá problema também isso, o depois. O depois disso. Porque na verdade é assim,
O pré-operatório é feito pelo colega médico do município. Do município. Ele faz o pré-operatório e indica as pessoas que necessitam daquele procedimento cirúrgico. Nós vamos lá, na presença deles também, que quando a gente estava fazendo cirurgia, os colegas da cidade estavam conosco. Nós fazíamos as cirurgias e fazíamos o pós-operatório até domingo. Depois de domingo, eles ficavam responsáveis pelo pós-operatório e faziam a retirada dos pontos, sempre nos comunicando. E nunca deu nenhum problema, porque graças a Deus os colegas que vão sempre são colegas que têm uma boa competência e que fazem as coisas direitinho, entendeu? Então o pós-operatório é sempre feito pelo colega médico que fica no município. Então a paciente não fica descoberta em hipótese nenhuma, fica sempre com cobertura médica para fazer o atendimento do pós-operatório. Porque o que a gente vê até em hospital particular hoje é a questão da ai, me ajuda, pelo amor de Deus. Depois do Covid, a cabeça dá um zero, que é incrível. Outras doenças, você sai com uma doença, sai com outra. Entra com uma doença, sai com outra. A gente vê a contaminação hospitalar, não é isso que fala? Contaminação hospitalar. Contaminação hospitalar. Contaminação hospitalar. E aí, eu fico muito preocupado com isso, sabe? No interior parece que não acontece isso, né? Quase não acontece. Acontece muito aqui na capital pela rotatividade. Pela rotatividade, né? Eu ouvi falar que é também pela situação de uma boa... da parte da cozinha, né? Que a gente chama hotelaria, né? Hotelaria. Então seria muito interessante isso também. Gente, nós estamos chegando no finalzinho aqui, mas foi realmente um bate-papo. Tem tempo ainda? Quanto? 4. Estou conversando, mas o tempo está curto, hein? Bora pegar mais tempo aqui, né? Pois não, doutor, pode falar se eu queria falar. Eu queria falar de mais algum outro. Posso falar? Pode, claro. Nós temos um outro projeto de algumas pessoas, por exemplo, da questão psicológica. Existem pessoas, por exemplo, existem crianças que às vezes estão deixando de ir para a escola por consequência do bullying. E vocês sabem quais são os dois principais bullying que acontecem na escola? São crianças com estrabismo e crianças com orelha de abano. Portanto, seria necessário que nós construíssemos um ambulatório rápido para que essas crianças todas que têm problema de estrabismo possam ser feitas essas cirurgias de estrabismo, para que ela não abandone a escola por conta do bullying. Então, a gente precisa fazer isso daí rápido, para que essas crianças não tenham problemas psicológicos nem abandonem a escola, entendeu? Outra coisa importante, existe um outro projeto que a gente tem, que o Estado levantasse um ambulatório para tratamento de hipertrofia mamária. Tem mulheres que têm hipertrofia mamária, as suas mamas crescem muito, ficam muito volumosas e elas se entortam para frente. Com isso, cria um problema sério na sua coluna chamada cifose, né? Que é o desvio da coluna para frente. Isso dá dores terríveis na pelvis e nas pernas, entendeu? Sem contar com problema psicológico. Porque uma mulher que tem uma hipertrofia de mama, ela não troca de roupa na frente nem da mãe, nem da irmã e às vezes nem do marido. Nossa. Então, vê aí o tamanho do problema, entendeu? Então, se nós levantarmos, se tivermos um projeto e a secretaria levantar isto, nós iremos fazer com que essas pessoas possam conseguir a sua redução mamária, resolvendo o problema psicológico e resolvendo o problema fisiológico, né? Estrutural da sua coluna, né? Como também tem as bariátricas e outras coisas que nós precisamos fazer. A saúde é grande e, lamentavelmente, precisa ainda de muitas coisas para que possa precisa de gestão, né? Precisa de gestão, né? Doutor, a gente está nos últimos momentos, eu gostaria que o senhor convidasse a pessoa a seguir suas redes sociais, seguir, ver lá o teu trabalho, desse uma gugada no teu nome. É importante, né? Primeiro eu quero agradecer a você, né? Você foi ideia. Muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos aqui de conversar a respeito de saúde. Quero dizer para você que eu não sou o rei da cocada preta, nem é o cara que vai resolver 100% do problema de saúde. Ser a régua do mundo, né? Eu tenho apenas ideias por viver, por vivenciar. Isso ninguém me conta. Eu vivo na minha profissão e na minha família, vivo na minha comunidade, e eu tenho certeza que o que a gente pensa, até mesmo que outros colegas pensam, que nós poderíamos ajudar a resolver o problema de saúde. Mas se você quiser nos seguir na rede social, meu nome é Francisco Campos, estou lá temos a nossa página, nosso Face, e temos também o nosso Instagram, né? E é isso. Agradeço a todos. Tem mais tempo ou não? É o seguinte, gente, nos sigam também na rede social, não esqueça
de dar aquele joinha. Tá aqui, @Tipiti Podcast. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok e também, claro, né, no YouTube, que é muito importante pra gente a sua participação. @Ronaldo Manaus também, @Agora Amazonas Oficial, e também nos sigam também, tá bom? Eu quero dizer que é um grande prazer estar contigo sempre, e sempre trazendo pessoas interessantes como o Dr. Francisco aqui, para te informar. Ó, beijo grande, até amanhã, se Deus quiser, com muita novidade, que tem muita novidade aqui. Então nos siga e sempre esteja de frente com a gente aqui no podcast Tipiti. Tchau.